Olá a todos, primeiramente gostaria de agradecer a audiência de todos vocês assistindo. Meu nome é Davidson, sou aluno do Programa de Ecologia e Conservação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Meu orientador foi o Dr. Fábio de Oliveira Roque e co-orientador Francisco Valente Neto. Minha dissertação tem por título O papel dos frutos na assembleia de peixes em córregos kársticos. As redes tróficas de água doce e terrestre são interconectadas. As florestas ribeirinhas ao longo das margens dos córregos tropicais fornecem recursos importantes como folhas e frutos para a comunidade de água doce. Os frutos carnosos, em especial, que caem na água, servem de alimento para uma extraordinária diversidade de consumidores aquáticos. Esses recursos provenientes das áreas ribeirinhas são essenciais para os córregos de baixa ordem. As primeiras plantas com frutos carnosos datam de cerca de 70 milhões de anos atrás, antes dos pássaros e mamíferos modernos, que fazem da frugivoria por peixes a primeira interação vertebrado-fruto. Aqui nesse trabalho de Correia e Colaboradores de 2015, podemos ver a relação entre a idade de famílias de árvores frutíferas e a idade de famílias de frugívoros. Cada um desses símbolos representa um clado animal de acordo com a legenda, e para cada um dos pontos no gráfico possui um exemplar deste clado e uma árvore frutífera, indicando assim que a relação peixe-fruto precede as outras relações animais-frutos. A disponibilidade de frutos, no geral, também influencia a abundância de mamíferos e aves ao longo do ano em determinados locais. Eles se agrupam durante a época de frutificação e assim que acaba a frutificação, eles se debandam. Nos peixes, essa relação com os frutos pode ser mediada por outros animais, como nesse clipe a seguir. Entretanto, alguns peixes apresentam fortes hábitos frugívoros, como o brícon e leporinos, que até mesmo preferem frutos a outros recursos quando disponível, e no geral, frugivoria por peixes é subestimada. Quando disponíveis na água, o consumo de fruto por peixe depende de diversos fatores, tais como sinais físicos e químicos, transparência, competição, e quando eles não são consumidos na coluna d'água, esses frutos se depositam, onde novos fatores entram em ação, tais como composição do substrato. Os frutos não entram homogeneamente nos córregos, o que pode proporcionar locais com menor abundância e locais com maior abundância, o que indica que a variação na composição da comunidade está ligada à complexidade estrutural do habitat. A perda de macroconsumidores pode resultar em mudanças drásticas na estrutura da comunidade e no funcionamento do ecossistema aquático. Além disso, até onde sabemos, os efeitos da entrada de frutos na comunidade de macroconsumidores e invertebrados associados a frutos em decomposição nunca foram abordados antes. Essa falta de conhecimento é preocupante, porque defaunação por si só causa a perda de funções na comunidade. Matéria altamente energética como frutos causa aceleração do metabolismo da comunidade. Matéria rica em energia pode também causar mudanças na densidade de invertebrados como detritívoros. Correia e Colaboradores 2015 argumentam a perda de grandes espécimes de água doce consumidores de frutos na região neotropical. O ambiente de água doce pode estar sofrendo com as consequências dessas perdas sem ao menos serem compreendidas para podermos tomar ações. Aqui o nosso objetivo foi investigar como a taxa de consumo de frutos variava de acordo com a comunidade de peixes e variáveis ambientais, tipos de substrato, se a entrada de frutos no córrego ditava a assembleia de peixes
e se macroconsumidores controlavam a comunidade de invertebrados associados a frutos em decomposição. Esperávamos que a estrutura da comunidade de peixes e a composição do substrato orientaria o consumo de frutos. A composição da comunidade de peixes mudaria, aumentando a abundância de onívoros e predadores durante a disponibilidade de frutos, e a diversidade e abundância de invertebrados na ausência de macroconsumidores aumentaria. Os experimentos foram conduzidos em um braço do Rio da Prata, o Rio Olho d'Água, localizado no município de Jardim. Este Rio Olho d'Água ele se localiza dentro de uma RPPN, fazenda cabeceira do Prata, e é um local turístico onde cerca de 100 pessoas por dia visitam para contemplar a beleza deste local. Este rio possui cerca de 80% da comunidade de peixe da região da Serra da Bodoquena e a visibilidade na horizontal chega a 40 metros, o que possibilita filmagens diurnas para análise e observação de comportamento de peixes. Os experimentos foram conduzidos entre os meses de agosto e dezembro. Utilizamos os frutos de INSP, um fruto que tem a característica de pulso de frutificação, onde a maior parte dos frutos de uma árvore maturam aproximadamente ao mesmo tempo. É um fruto que é encontrado na região do experimento, e os frutos foram coletados todos de uma mesma árvore em um mesmo dia para evitar variação no sabor e na textura do fruto, e eles foram congelados até a hora de serem utilizados no experimento. Escolhemos 41 áreas de várias características, tipos de substrato, para avaliar a variabilidade dos hábitats. Escolhemos estrategicamente locais de amostragem passíveis de deposição de material. Em cada área colocamos 10 frutos no leito do local escolhido e gravamos por 10 minutos o consumo dos frutos. Esse procedimento permitiu o cálculo da taxa de consumo de frutos pelos peixes e a identificação da comunidade de peixes a nível de gênero. Levamos em consideração apenas indivíduos capazes de consumir um fruto inteiro. A taxa foi calculada por esta fórmula, onde R é a taxa de consumo dos peixes, INF é o número inicial de frutos no experimento, 10 frutos, LNF é o número de frutos restantes no final do experimento e T é a duração do experimento em segundos. Definimos 600 segundos como o período máximo para os frutos estarem disponíveis para consumo. Sempre que todos os frutos foram consumidos em menos de 600 segundos, usamos para T o tempo em que o último fruto foi consumido da pilha de frutos. Estimamos a porcentagem de cada substrato diferente ao redor do experimento em um raio de 50 cm através das imagens. Experimento de frutificação e distribuição de peixes. Delimitamos 6 transectos ao longo do rio por marcadores no local, 15 metros a montante e a jusante de cada local, com um total de 30 metros de transecto composto por 2 seções, a montante e a jusante. Cada transecto foi estrategicamente posto sobre figueiras inclinadas para o riacho, a fim de simular frutificação em áreas que ocorrem naturalmente a queda de frutos. O marcador central foi afixado sob a borda montante do dossel, portanto, a seção jusante seria posicionada sobre o dossel e a seção montante não. Realizamos a avaliação entre 7 e as 9 da manhã, quando os peixes onívoros são mais ativos. Após 24 horas de montagem dos transectos, uma equipe de 3 pessoas iniciou uma avaliação de 9 dias. Nos 3 primeiros dias de avaliação, 2 pessoas simplesmente flutuaram rio abaixo a partir de um ponto de partida, seguido 5 minutos depois por um observador equipado com um aparelho de filmagem, detalhado na seção equipamento de filmagem, para realizar um levantamento filmado. A partir da gravação, todos os peixes dentro do transecto e cada seção foram identificados e contados. Do 4º ao 6º dia, as 2 pessoas que flutuaram um rio abaixo primeiro jogaram 30 frutos em cada local para simular frutificação. Finalmente, do 7º ao 9º dia, os procedimentos dos 3 primeiros dias foram repetidos. Portanto, a avaliação de 9 dias foi composta por 3 repetições no tempo: 3 dias antes da frutificação, 3 dias durante a frutificação e 3 dias após a frutificação, e as 2 seções, a montante e a jusante. Exclusão de macroconsumidores.
Para testar a influência dos macroconsumidores na comunidade de invertebrados e avaliar a colonização de invertebrados, manipulamos o acesso dos macroconsumidores às manchas de frutos, exclusão e acesso total. Excluímos os macroconsumidores das amostras de frutos envolvendo os frutos em uma malha. Os sacos de malhas eram de 20 por 20 centímetros, feitos de protetor solar de jardim 30%, aproximadamente 2 milímetros de abertura. Além disso, 5 buracos de 1,5 cm de diâmetro foram feitos e colocados em contato com o substrato do rio para garantir que invertebrados maiores pudessem acessar os frutos, mas ainda assim excluir os macroconsumidores. Dentro dos sacos foram colocados 5 frutos de ingá e 4 pedras, cada uma com aproximadamente 3 cm de diâmetro, coletadas da margem do rio, para impedir que os sacos flutuassem rio abaixo. As manchas com acesso total aos peixes foram definidas de maneira semelhante, com exceção de um furo de 15 cm de diâmetro na parte superior, e os frutos foram amarrados pela haste para não serem carregados pela correnteza. Montamos o experimento em 5 locais ao longo do rio. Em cada local, 2 sacos deveriam ser recuperados no 5º e 17º dia, e a comunidade de invertebrados dentro identificada e contada. Um estudo piloto mostrou que os frutos amostrados com 5 dias tiveram colonização de invertebrados. O experimento terminou com 17 dias porque todos os frutos dos sacos haviam sido consumidos. Utilizamos 2 câmeras GoPro. As 2 câmeras foram conectadas a uma armação de alumínio montada com um tubo quadrado 2 por 2 cm, 73 cm de comprimento, e uma barra de 15 cm de comprimento e 2 cm de largura. A barra foi fixada em cruz no tubo a 53,5 cm da extremidade frontal do tubo, de modo que, quando montada, a lente da câmera se distanciasse exatamente a 50 cm da extremidade frontal, deixando 1 cm da extremidade da barra de alumínio. Em cada extremidade da barra fizemos um furo de 4 mm e um parafuso de 4 mm foi fixado nesse furo com uma porca. Este parafuso se encaixa perfeitamente ao suporte padrão utilizado pela GoPro e similares em monopés e tripés. Na parte frontal do tubo quadrado, um parafuso de 5 cm de comprimento por 2 mm de largura foi afixado através do tubo com uma porca, o que posteriormente ajudaria a calibrar as 2 câmeras e facilitar a edição. Um suporte foi feito enrolando a parte do tubo atrás da barra de alumínio com uma espuma e envolvendo a espuma com paracorda. Fazer este suporte ajuda a ter melhor aderência e flutuabilidade de toda a estrutura. As 2 extremidades do tubo quadrado foram seladas com silicone também para ajudar na flutuabilidade. As câmeras foram afixadas na barra transversal pelo parafuso, apontando cada uma em um ângulo de 30 graus para fora do tubo e para o lado em que cada uma estava conectada. Com essa configuração, houve um aumento de 60 graus no campo de visão, o que resulta em melhorias no levantamento. Analisamos a taxa de consumo realizando uma ordenação das variáveis ambientais por análise de componentes principais. Os 2 eixos mais explicativos foram usados como preditores para a estruturação da comunidade, indiretamente também a taxa de consumo. Foi realizada uma análise de coordenação principal usando a composição das espécies de peixes utilizando transformação Hellinger, ideal para modelos lineares. Os 2 eixos da análise de coordenação principal mais explicativos da estrutura da comunidade foram usados como preditores para a taxa de consumo. Os eixos da análise de componentes principais e análise de coordenação principal foram testados usando modelagem de equação estrutural, usados para revelar relações ocasionais entre variáveis preditoras e respostas com modelos a priori. Usamos Maximum Likelihood Key quadrado e P associados para testar a adequação do modelo, considerado ajustado se P fosse maior que 0,05, e valores de Z e P para caminhos individuais. Para o experimento de frutificação e distribuição de peixes, conduzimos análise de coordenação principal utilizando a composição da comunidade de peixes. Usamos os 2 eixos mais explicativos como variáveis resposta. Para cada eixo, aplicamos modelo linear misto para testar exceções acima e abaixo, o tempo antes, durante e depois de frutificação e interações na distribuição de peixes. Para cada modelo, os dias de tratamento alinhados com o sítio foram usados como aleatórios para o intercept e exceções
e o tempo foram usados como fatores fixos. Não foi possível conduzir a análise para o experimento de exclusão de macroconsumidores, pois não houve réplicas no tempo para serem testadas. Os frutos foram consistentemente consumidos ao final dos 17 dias. Ao longo do experimento de taxa de consumo, foram registrados 643 indivíduos no 41 sítios amostrados, divididos em 5 gêneros: Bricon sp, 341 indivíduos; Proquilodes sp, 8 indivíduos; Leporinos sp, 280 indivíduos; Leporellos sp, 7 indivíduos; e Megaleporinos sp, 7 indivíduos. Os dois eixos da análise de componentes principais explicam 45% da variação nas variáveis ambientais. No primeiro eixo, as variáveis ambientais mais importantes foram areia, positivamente correlacionada, e algas, negativamente correlacionada, enquanto que no segundo eixo, as variáveis mais importantes foram cascalho, correlação positiva, e madeira, correlação negativa. Os eixos da análise de coordenação principal juntos explicam 88% da variação da comunidade. No primeiro eixo, as variáveis mais importantes foram leporinos, representado por Lepor 1, e Leporellos, representado por Lepor 2, e Bricon sp. Leporinos está associado positivamente ao primeiro eixo, enquanto Leporellos e Bricon foram associados negativamente. Para o segundo eixo, as variáveis mais importantes foram Megaleporinos, positivamente associado, e Bricon e Leporinos, ambos associados negativamente. Por isso, Bricon e Leporinos são as variáveis mais importantes para toda a variação da comunidade, pois estão puxando os dois eixos da PCOA. Além disso, esses dois gêneros apresentam correlação inversa entre si. Nossa modelagem de equação estrutural suporta nossos dados. Estatística Q quadrado 2,58, graus de liberdade 3, valor de P 0,46. Dos 6 caminhos testados em nosso modelo, o coeficiente de caminho significativo em nosso modelo foi o PCOA1, interferindo na taxa de consumo. Valor de Z, menos 2,43, valor de P 0,01, R quadrado 0,15, coeficiente menos 0,042 e coeficiente padronizado menos 0,35, com um efeito negativo. Ao longo do experimento de frutificação e distribuição de peixes, registramos 8.215 indivíduos nos 6 locais de estudo de 9 morfotipos diferentes, identificados ao nível de gênero: Bricon, Leporinos, Leporellos, Proquilodes, Megaleporinos, Juppiaba, Craniciclas, Salminos e Rifesobricon. Os eixos da PCOA explicam 81% da variação da composição da comunidade. O primeiro eixo foi associado principalmente com Bricon e Megaleporinos à esquerda, relação negativa, e com Juppiaba à direita, relação positiva, separando eles principalmente entre peixes maiores e menores. O segundo eixo foi mais associado positivamente com Bricon e Leporinos e negativamente com Megaleporinos e Proquilodos. O segundo eixo da PCOA separa principalmente os peixes mais propensos à frugivoria para um lado e menos para o outro. O modelo linear misto mostrou para o primeiro eixo uma diferença significativa entre seções, a montante e a jusante. Valor de P, 6,9 elevado a menos 8. Código de significância 0,001, como pode ser observado no box plot, representado a montante em azul e jusante em vermelho, e uma influência significativa da interação entre seções e o tempo, antes, durante e depois. A diferença no primeiro eixo da PCOA entre as seções, peixes maiores a jusante e menor a montante, aumentou durante o período de frutificação. Valor de P, 0,04, pseudo-R quadrado para efeitos fixos, 0,09, como pode ser observada a maior discrepância no segundo par do box plot. O tempo isolado na LMM não se mostrou significativo, valor de P 0,17. Para o segundo eixo da PCOA, o LMM mostrou que a interação tempo e seção tempo foi não significativo, valores de P 0,41 e 0,09 respectivamente. Mas havia uma diferença significativa entre as seções, valor de P 2,1 elevado a menos 6, código 0,001, pseudo-R quadrado para efeitos fixos, 0,04, embora não seja óbvia a discrepância no box plot. No experimento de exclusão de macroconsumidores, registramos no quinto dia de experimento 67 indivíduos pertencentes a 6 famílias.
Os mais abundantes foram Chironomide e Leptoifide, com 46 e 10 indivíduos respectivamente, seguidos de Caenorgastropta, Macrobrachium, Leptoceride e Almídeo, com 6, 3, 1 e 1 respectivamente. Fomos obrigados a encerrar o experimento no 17º dia, já que os frutos nos sacos foram todos consumidos. Nos sacos aos quais os peixes tiveram acesso, não houve frutos no 5º dia, portanto, não houve colonização de invertebrados no 5º dia. Um número crescente de estudos tem mostrado o papel dos frutos na biodiversidade de água doce, particularmente como alimento para os peixes, como por exemplo Goldin, 1980, um clássico, e mais recentemente Costa Pereira e colaboradores, 2011, Rezende colaboradores, 2017, Correia e William Miller, 2018. E nosso estudo traz novas evidências de como a entrada de frutos e as árvores frutíferas podem induzir segregação espacial. Em nossos experimentos encontramos 3 resultados principais. Primeiro, as variáveis ambientais não explicaram a comunidade de peixes ou a taxa de consumo, mas a comunidade de peixes explicou parcialmente a taxa de consumo. Segundo, árvores promovem segregação espacial da comunidade de peixes e eventos de frutificação intensificam essa segregação espacial. E o tempo necessário para assimilar quantidade semelhante de frutos no sistema aumenta de minutos para semanas na ausência de macroconsumidores. A composição da comunidade afetou a taxa de consumo, o que corrobora com o que é sugerido para consumo de frutos em ambiente terrestre, que é o consumo de frutos aumenta de acordo com a diminuição da composição da comunidade. Contudo, não ocorreu como nossa previsão, que quanto maior a abundância de onívoros, maior a taxa de consumo. Ao invés disso, houve uma relação inversa entre as duas espécies mais abundantes, Brícon e Leporinos. Dessa forma, a composição da comunidade dominada por Brícons tendeu a aumentar a taxa de consumo, enquanto a composição da comunidade dominada por Leporinos tendeu a diminuir essa taxa de consumo. Esses dois peixes são de comportamento gregários e onívoros, com forte tendência à frugivoria quando o fruto está disponível e ambos com baixa tendência à agressividade. No entanto, esses dois peixes possuem comportamento alimentar diferente, principalmente ao consumir os frutos. Brícon come o fruto inteiro, geralmente na coluna d'água, enquanto Leporinos tende a manipular o fruto e comer pequenos pedaços enquanto estiver no fundo do córrego. Isso pode explicar o padrão que detectamos da relação inversa. Brícon geralmente consome os frutos antes que ele atinja um fundo. E Leporinos poderia estar evitando locais ocupados por Brícon, porque Brícon poderia consumir o fruto antes de Leporino ter a chance, induzindo assim Leporinos a evitar Brícon para aumentar suas chances de também consumir os frutos. As variáveis ambientais não explicaram a estrutura da comunidade de peixes, o que contradiz a ideia geral de que a composição da assembleia de peixes, bem como a riqueza de espécies, tendem a ser guiados pelas condições ambientais locais. Uma possível explicação para a falta de relação entre a composição dos peixes e as variáveis locais pode estar correlacionada à intensidade do gradiente ambiental. Alguns gradientes ambientais podem não ser fortes o suficiente para obter respostas claras de diferentes grupos. Outra possibilidade é que o raio usado em nosso estudo para medir a variável ambiental não seja suficiente para capturar a composição do ambiente local, ou ele não reflita uma escala de resposta apropriada para a maioria das espécies de peixes. Por outro lado, córregos kársticos são sistemas únicos, porque o leito rochoso apresenta propriedades macias. O córrego apresenta margens profundas o suficiente para que os peixes possam acessar virtualmente todas as áreas já existentes no trecho principal. Aqui podemos ver um local menos de 30 metros da primeira e principal nascente do rio, e nessa foto um dos maiores peixes predadores em um dos pontos mais rasos de coleta. Portanto, os peixes podem explorar todas as áreas e diferentes composições do substrato para forragear e consumir frutos, quando disponíveis. Além disso, no ambiente terrestre, o consumo de frutos também não é impulsionado pelas variáveis ambientais, e sim, quando disponíveis, a estrutura da comunidade afeta a taxa de consumo. Assim, a taxa de consumo de frutos por peixes em ambientes cárticos deve seguir o mesmo padrão que nos ambientes terrestres. A taxa de consumo dependeria, então, da composição da comunidade local e da disponibilidade de frutos, a menos que os peixes fossem fisicamente impedidos de acessar os frutos. Em nossos experimentos de frutificação e distribuição de peixes, a entrada de frutos e a seção afetaram a distribuição de peixes. Observamos uma separação na comunidade de peixes, onde peixes de tamanho maiores se concentraram a jusante do ponto e peixes de menor tamanho a montante. Essa diferença ficou mais evidente durante o período de frutificação. Observamos também uma estruturação, principalmente em peixes por tendência à frugivoria.
mas sem efeito significativo devido à frutificação ao longo do tempo. Como os locais foram estrategicamente selecionados e dispostos sob figueiras inclinadas sobre riachos, essa separação antes e depois do ponto sob a árvore, ainda que pequena, pode ser devida a características locais e aos peixes que já ocupam essas áreas. A presença de grandes detritos de madeira pode causar mudanças indiretas e diretas na estrutura e dinâmica da comunidade aquática, por exemplo, projetando sombras e derrubando galhos. Além do mais, alguns peixes apresentam o comportamento de procurar áreas mais escuras para evitar serem vistos por predadores e não poder ver ameaças potenciais vindas do escuro, como é o caso de Brícon e seu predador Salminus. Por outro ponto, como alguns desses peixes maiores são onívoros, por exemplo o Brícon, os peixes menores podem evitar essas áreas ficando longe de possíveis predadores. Esses peixes pequenos também podem procurar cobertura fora da sombra das árvores em locais menores, em que os peixes maiores não podem se esconder, em locais como rochas e macrófitas. Este comportamento de procurar áreas escuras mas evitarem predadores foi descrito por McCarthy e colaboradores em 1997, usando bluegills ingênuos e experientes, Lepomes macrocylus. Embora os bluegills ingênuos sempre procurassem as áreas sombreadas, os experientes procurariam as sombras, mas evitariam essa quando predadores também estivessem na sombra, preferindo áreas abertas. Outro ponto é que Brícon espera por estímulos abaixo de uma árvore. Aparentemente, isso conserva a energia na hora de eles avançarem para um fruto do que se eles estivessem esperando por esse fruto acima da árvore. Esses pulsos de frutos podem influenciar não apenas animais frugívoros, mas também predadores. Este é um fenômeno bem documentado em sistemas terrestres e oceano. Em nosso estudo, observamos que um dos maiores predadores, o peixe Salminus, também tendia a ser mais encontrados na seção ajusante. Este é um peixe predador que, entre outros, consome Brícon, que é um dos peixes mais importantes que contribui para a estruturação da comunidade. Embora Salminus não consuma frutos, o evento de frutificação pode estar indiretamente aumentando sua abundância, ditando a assembleia de sua presa. Por outro lado, sua assembleia poderia se relacionar com a própria estrutura formada sob árvores, que poderia auxiliar em sua atividade de caça. Outro caminho estudado para a incorporação dos frutos às redes alimentares aquáticas é a decomposição por invertebrados. Estudos demonstraram que atividades de invertebrados aumentaram na presença de partes de plantas altamente energéticas, por exemplo, frutos, bem como na ausência de macroconsumidores. Em nosso estudo, apesar de não termos sido capazes de avaliar o processo de colonização bentônica em frutos decaídos, na presença e ausência de macroconsumidores, a comunidade de invertebrados mostrou um rápido processo de decomposição, menos de 17 dias até que todos os frutos fossem consumidos. Em estudos semelhantes, foram necessários cerca de 30 dias ou mais para decompor pequenas quantidades de folha e até mesmo na Serra da Bodoquena, que também durou cerca de 30 dias para decompor aproximadamente 3 gramas de folha seca. Assim, nesse sistema, a decomposição de frutos é realizada em vários níveis da cadeia alimentar e todos atuam juntos. Entretanto, a ausência de macroconsumidores aumenta o tempo necessário para que a quantidade semelhante de frutos seja incorporada de minutos para semanas. É notável que a estrutura da comunidade afete a taxa de consumo, mas que os dois principais gêneros apresentem uma correlação inversa um para com o outro. É interessante também que as variáveis ambientais não apresentem efeitos na taxa de consumo, embora possa ser uma característica local. Afinal, a transparência da água é notavelmente grande, chegando a ser 40 metros na horizontal. Não apenas a mata ripária é importante para os ambientes aquáticos, mas as árvores inclinadas sobre os riachos possivelmente têm uma importância estrutural para a comunidade aquática. Essas árvores podem formar hotspots e hot moments em riachos, especialmente de baixa ordem durante o período de frutificação, onde e quando uma comunidade mais interage. A perda dessas árvores pode causar perda de áreas importantes para a interação, que ainda não fazemos a ideia de sua importância para interações na comunidade aquática. A diferença no tempo necessário para assimilar os frutos no sistema é preocupante. Embora o tempo que os invertebrados levam para assimilar os frutos seja curto em comparação com outros sistemas e outros tipos de biomassa, a diminuição da abundância dos macroconsumidores não só afeta negativamente a taxa de consumo de frutos, como também interfere no consumo de invertebrados e resulta em todo tipo de desequilíbrio na cadeia alimentar.
Nossos resultados também sustentam um conceito de paisagens comportamentais, mediados pela disponibilidade de frutos no córrego. Não havia barreiras físicas, mas mesmo assim havia uma segregação no espaço na comunidade. Essa segregação só foi intensificada ao longo do tempo, no caso, o evento de frutificação. Uma exploração mais aprofundada sobre esse tópico pode revelar detalhes mais finos da ausência de peixes na comunidade de invertebrados ao longo do tempo. Além disso, isso poderia ser realizado em diferentes biomas e níveis de antropização, visando o auxílio de um melhor planejamento de conservação. Florestas ripárias são críticas para a conservação da biodiversidade e estão sob uma lei específica. Nosso estudo adiciona mais evidências sobre a importância das matas ciliares e principalmente árvores adjacentes para as comunidades ripárias e, consequentemente, sobre estratégias de manter a floresta ripária como uma das principais prioridades de conservação para os córregos tropicais. Além disso, nosso estudo também mostra que os eventos de frutificação sobre os córregos, além de ser um recurso importante para a biodiversidade aquática, podem intensificar a diversidade beta da comunidade de peixes antes e depois de árvores. Essa descoberta revela pela primeira vez que árvores individuais podem promover a segregação espacial e a interação ecológica de algumas espécies de peixes, que podem ser considerados como hot moments nos riachos. Dessa forma, nosso estudo amplia o reconhecimento de que árvores individuais desempenham um papel importante na formação da biodiversidade e dos processos ecológicos, não apenas nos sistemas terrestres, mas também em sistemas aquáticos. Em termos de gerenciamento e restauração, os projetos devem tentar considerar explicitamente a presença e distribuição de árvores frutíferas individuais e dispersas em seu design, porque sua distribuição afeta não apenas a distribuição e o movimento dos animais terrestres, mas também os aquáticos. Por exemplo, o plantio de árvores frutíferas ao longo dos riachos pode impactar a relação entre a distribuição de peixes grandes e pequenos, e, consequentemente, sua coexistência. Essas árvores, que são inclinadas sobre os riachos, podem fornecer recursos para a comunidade aquática, como as figueiras, e também fornecer condições para formar áreas de interação e refúgio sob elas. Nosso experimento de exclusão de macroconsumidores mostra que a perda de peixes frugívoros pode alterar a escala de tempo de decomposição de frutos de minutos para semanas, o que afeta a colonização por macroinvertebrados. Portanto, conservar ou restaurar árvores frutíferas adjacentes a riachos é fundamental para a biodiversidade aquática, mas também a conservação de peixes frugívoros é fundamental para manter processos ecológicos, como decomposição e controle de teias alimentares. E, finalmente, a conservação, a restauração e o design do plantio de árvores frutíferas ao longo das zonas ripárias podem ser úteis para o ecoturismo e educação ambiental. Os hot moments e os locais que eles oferecem são incríveis oportunidades para observar a natureza e interações ecológicas, incluindo oportunidades de fazer fotos e filmes. Isso é particularmente verdade para Jardim Bonito, onde mais de 60 mil pessoas visitaram no primeiro trimestre de 2019, especialmente por suas atrações de ecoturismo, onde eles podem mergulhar na natureza. Gostaria aqui de fazer um agradecimento especial à equipe de colaboradores deste projeto, ao Programa de Ecologia e Conservação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a CAPES, ao Recanto Ecológico por ter aberto espaço para a nossa pesquisa, ao Rutherford Foundation por ter financiado o nosso projeto. E agradeço a todos vocês pela audiência.